Boa noite a todos, espero que todos estejam me ouvindo, espero que todos estejam de prontidão, animados, equilibrados para essa conversa que nós vamos ter hoje. E nessa vida corrida que a gente tem, muitas vezes, né, essa palavra aparece, né, equilíbrio. Nossa, eu tenho que manter o equilíbrio. E aí, a gente até lembra do Roberto Carlos, né? São tantas emoções, né, que fica difícil, às vezes. E é sobre ela, a emoção, que eu gostaria de ter, ou de iniciar, essa reflexão. O que é emoção? Já pararam para pensar? Quais os tipos de emoções que existem? Se a gente fizer uma pesquisa na origem dessa palavra, a gente vai perceber que ela significa mover para fora ou afastar-se. Quer dizer, é algo que vai ser externado, vai ser colocado para fora, a emoção. E ela é descrita geralmente como uma sensação física e emocional provocada por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Vivenciar emoções é muito pessoal. Elas podem ser sentidas de formas diferentes por cada pessoa. Vocês podem ver que nesse conceito é interessante que ele acaba repetindo a palavra emoção, né, física e emocional, e também se refere a sentimento. Tá? E aí é interessante a gente já pensar, sentimento é a mesma coisa que emoção? Será? Mas a conclusão que geralmente, quando você faz a pesquisa acerca da origem, da etimologia da palavra, é que não existe uma definição exata de emoção, ou de quantas emoções existem. O que se sabe é que o ser humano é capaz de vivenciar incontáveis emoções, principalmente porque os sentimentos que elas proporcionam em cada pessoa são muito específicos. Então, aqui a gente já tem uma ideia de que emoção é uma coisa, sentimento é outra. E aí vale a pena a gente primeiro ver os tipos, né? Quais que seriam os tipos de emoções? Eu fiz uma pesquisa e assim há várias teorias, né? Os estudiosos de comportamento humano, né? Os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, cada um traz uma classificação assim bem diferente. Esse psicólogo aí chamado Paul Ekman, que está encarnado até hoje, está com 90 anos ou 91 anos, ele trouxe uma classificação de 6 tipos de emoção, que é, vamos dizer, o mais aceito, que é o mais divulgado. Há outros estudiosos, eu até pesquisei aqui, um que chama Roberto Plutchik, não sei se essa é a pronúncia, que é outro americano, que ele já fala que são 8 emoções básicas. Mas eu trouxe aqui a do Paul Ekman, só para a gente ter aí um norte, ter um parâmetro. Então, ele traz os seguintes tipos de emoção: alegria, tristeza, medo, surpresa, desgosto e ira. Até vocês viram, eu não sei quem gosta de assistir filmes, vocês viram aí que eu trouxe as figurinhas aí de um filme que chama Divertidamente, parece até que saiu o 2, eu assisti só o 1, que é uma história bem interessante. Parece infantil, mas na verdade é bem adulta, porque é uma menininha e dentro dela, né, ela tem lá as emoções, aquelas figurinhas ali, aqueles serizinhos ali seriam as emoções, e a partir de tudo que ela vivencia, né, ela vai se comportar de uma maneira. E as emoções, cada uma vai ter seu peso ali. É muito interessante esse filme. No primeiro era uma criança e agora no segundo, que saiu agora recentemente, eu não sei se já está nos cinemas, ela já é uma adolescente. Então aí as emoções certamente vão ser trabalhadas de uma forma diferente. Mas é bem interessante esse filme. Então o Paul Ekman, ele traz aí esses 3 tipos. O outro psicólogo que eu falei, o Roberto, ele na verdade ele acrescenta basicamente mais duas emoções aí, a confiança e a antecipação, além dessas 6. Mas eu acho que essas aí, vamos dizer, resumem bem aí os tipos de emoções que a gente pode ter, esses efeitos aí, essas
reações do nosso corpo. E aí, a gente está falando aí de emoção, já entrou a palavra sentimento. Vamos definir também o que é sentimento, para a gente até conseguir fazer uma distinção aí entre os dois. Então, o que seria o sentimento? É uma consequência das emoções, sendo sentido por cada pessoa de acordo com a sua experiência, personalidade, cultura e criação. Ele pode ser definido, então, como a observação das emoções e das reações provocadas por elas. Então, os sentimentos são mais conscientes e relacionados com a avaliação das emoções. Então, a gente percebe assim que o sentimento seria mais elaborado, digamos assim, mas tanto a emoção como o sentimento são complementares, porque a emoção vivida, elas dão origem aos sentimentos. Então, uma coisa está ligada à outra, sendo que o sentimento seria algo mais elaborado. Então, aí já se pressupõe, quando a gente fala de sentimento, de uma inteligência. Né? Quando você analisa, você observa, a gente imagina aí, então, que é uma inteligência ali coordenando tudo aquilo. Vamos lá. Podemos, então, fazer uma distinção aí bem clara, né, entre a emoção, que seria um reflexo, né, um reflexo imediato do corpo, algo mais inconsciente, e do sentimento, que seria algo mais elaborado, seria a partir da observação das emoções, então, decorreriam os sentimentos. Eu achei bem interessante essa análise que fez esse neurocientista. Ele é um neurocientista português, chama Antônio Damasio, mas ele é professor em uma universidade lá da Califórnia. Olha que interessante que ele fala sobre os sentimentos, que são experiências mentais dos estados do corpo que surgem quando o cérebro interpreta emoções. Ele usa aí a palavra cérebro. Que seriam os estados físicos que surgem das respostas do corpo aos estímulos externos. Então, dá bem aquela ideia, a emoção seria um reflexo do corpo, mais diretamente, já os sentimentos, mais elaborados, seriam decorrentes dessas emoções a partir de uma observação, a partir de uma análise. E eu gostei mais ainda de uma observação, de uma análise que essa outra neurocientista, que é uma australiana, Sarah McKay, acho que essa é a pronúncia, fez, mais artística, digamos. Lembrei até da Marina Fidelis. Ela fala assim: as emoções ocorrem no teatro do corpo, os sentimentos ocorrem no teatro da mente. E eu achei bem interessante quando ela usou o termo mente. Aqui, em outras conversas que a gente teve, eu mencionei um outro neurocientista, também da Universidade da Califórnia, chamado Daniel Siegel, que, através de vários experimentos, várias experiências, ele concluiu que a nossa mente, ela não está confinada no cérebro. Vocês viram que o Antônio Damasio, ele trabalhou mais assim a questão, se referindo ao cérebro, ao corpo mesmo. Ele diz o seguinte, que a nossa mente não está sequer dentro do corpo, o que dá aquela ideia para a gente realmente de um princípio inteligente, e nós espíritas, como acreditamos que o espírito é o princípio inteligente que nos rege, criado por uma inteligência suprema, que é o Criador, que é Deus. Então, para a gente fica bem claro que o que, vamos dizer, está coordenando tudo isso seria o espírito, seria o princípio inteligente que coordena esse corpo. Por isso que nós dizemos que somos seres encarnados. É o espírito que está encarnado em um corpo, maravilhosamente desenvolvido pelo Criador, com esses sistemas todos funcionando em perfeita harmonia e equilíbrio. Quando eles se desequilibram, inclusive, aparecem as doenças, né? E aí você tem que ter um remédio para equilibrar aquilo ali novamente. Então, emoção diferente de sentimento. São complementares, mas diferentes. São diferentes. Aí, vamos agora para o conceito mais amplo, campo da física mesmo, o que seria equilíbrio?
O que é equilíbrio? A gente consegue imaginar quando, certamente, eu estou falando de equilíbrio, todo mundo vai imaginar algo estável, né? Um lado, forças se anulando. E é isso mesmo que a física diz. Diz o seguinte: o equilíbrio é o estado de um corpo quando todas as forças que atuam sobre ele são nulas. Ou seja, somadas as forças exercidas sobre esse objeto ou pessoa, o resultado é sempre zero. Por isso é que não pende nem para um lado nem para o outro. Elas se anulam. Elas se equilibram ali. Na física, para que um corpo esteja em equilíbrio, deve se encontrar em repouso ou em velocidade constante. O equilíbrio pode ser classificado de duas formas: o estático ou o dinâmico. O estático é quando um corpo está parado, em repouso. O dinâmico, ao contrário, é quando o corpo está em velocidade, mas constante, sem aceleração. Porque se não for uma velocidade constante, ele pode sair do eixo, ele pode se desequilibrar. A gente me vem logo à cabeça, quem é da área jurídica certamente imagina isso, me vem logo, quando a gente fala desse símbolo de equilíbrio, o símbolo do direito ou da justiça, né, que seria aquela balança, né, seria lá, na verdade tem a deusa, acho que o nome dela é Têmis, aquela deusa grega, né, com uma venda nos olhos para dar a ideia de imparcialidade e com uma balança. Por quê? Para dar aquela ideia de igualdade, de imparcialidade e de igualdade, né? Os direitos eles têm que ser distribuídos da mesma forma. Quem tem a razão ou o direito, né, ele então tem que receber aquilo. Então, para dar aquela ideia de equilíbrio e de igualdade, nós temos a balança. Então, é bem isso. O equilíbrio é quando essas forças que atuam sobre o corpo são nulas, né? Então, não pende nem para um lado nem para o outro. Ela fica ali, uma perfeita linha reta, né? E quando a gente pensa no estático e no dinâmico, e aí nós vamos pensar aí no ser humano, no encarnado, como é que vocês imaginam que vai ser aí esse equilíbrio? Ele vai ser dinâmico ou ele vai ser estático? Vocês imaginam? Nós que estamos aqui, né, em tese, para evoluir, estamos evoluindo, sim, evoluímos. Então, dá para imaginar que o nosso equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. E aí que a coisa complica. Porque um equilíbrio dinâmico, em que você tem que ter uma velocidade constante, que você não pode pender nem para um lado nem para o outro, já não vai ser tão fácil assim. Isso me remeteu, quando eu estava fazendo esse estudo, à bicicleta. Eu acredito que a maioria aqui, ou todos, devem saber, né, sabem andar de bicicleta e vão lembrar de quando aprenderam a andar de bicicleta. Geralmente é o pai da gente, né, ou a mãe, que ficam ali ajudando e no final, quando você anda, na verdade, você nem acredita. Você fala, como que eu não estou caindo aqui? E o seu pai lá dando força, né? E você fica imaginando como que eu consegui obter aquele equilíbrio. Então a bicicleta é como se fosse um par de peões, só que não apoiado sobre o seu eixo, mas sobre rodas, né? Então, e você tem que chegar no ponto de ficar, né, sentar ali, e não pender nem para um lado nem para o outro, de maneira tal que as forças se anulem e você consiga pedalar sem cair. Então, ela se equilibra pela conservação da rotação, e é um tipo de equilíbrio de movimento. Eu diria igual o nosso espírito, né? A gente tem que ter equilíbrio, mas a gente não pode parar. O nosso espírito não para nunca, ele nunca deixa de trabalhar, nem quando o nosso corpo para, porque quando a gente está dormindo, o espírito continua trabalhando. Talvez até mais, em muitas ocasiões, do que quando a gente está acordado. Então, enquanto algumas pessoas não têm dificuldade em pedalar, outras encontram alguns desafios. Um deles é como manter o equilíbrio na bicicleta. Um dos fatores mais importantes para a estabilidade e a segurança nos mais variados percursos. Então, esse equilíbrio na bicicleta é o mais importante, para você conseguir não cair, para você conseguir pedalar. E a gente começa a imaginar aí que nesse caminho, né, que a gente trilha, além de todos os desafios que a gente encontra, a gente
tem que, digamos, manter esse equilíbrio. Trabalhar aí emoções, sentimentos e várias outras variáveis para que a gente possa, além de fazer todo esse aprendizado, respeitar o outro, ser fraterno, perdoar, acumular aí o máximo de virtudes possíveis. Eu sempre repito aqui que Francisco de Assis, ele fala, felicidade é o acúmulo de virtudes no coração. Então, quando você verdadeiramente percebe que você está se tornando uma pessoa melhor, que você está fazendo mais o bem, você vai se sentir mais feliz. A gente sabe que não é um carro novo, né, ou um evento especial, um casamento, ou mesmo o nascimento de um filho. A gente sabe que, é claro que isso traz um momento de alegria e de felicidade, mas a gente sabe que a verdadeira felicidade ela está quando nós percebemos, quando nós sentimos que estamos nos tornando melhores, estamos acumulando virtudes, estamos realizando efetivamente caridade, estamos sendo mais fraternos. Foi isso que Jesus tentou e tenta nos ensinar até hoje, com todos os exemplos que ele deixou. Então, bem, equilíbrio de movimento. A Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, fundada pelo professor Mauri Rodrigues da Cruz, ela sempre com esses ensinamentos, principalmente, mas não somente, do irmão Leocádio Zé Corrêa, que dá nome a essa casa, o irmão Antônio Green, ela está sempre nos trazendo ensinamentos. E falando sobre equilíbrio, ele nos remete à seguinte lembrança das leis naturais. O cosmo é regido por leis que indicam a inteligência da criação. A harmonia cósmica, uma harmonia que o homem integral almeja em si, em seu interno e em seu externo, no corpo, espírito. Né? Nós não somos apenas um. Né? Nós vivemos essa dualidade, né? Somos encarnados, né? Um espírito encarnado num corpo. Então você tem ali um corpo com uma série de recursos e ao mesmo tempo de limitações, e você tem um espírito ávido por aprendizado, ávido por crescimento e progresso. E isso não é tão fácil de conciliar assim, principalmente considerando todos os chamamentos que a gente tem aqui nessa Terra, nesse planeta. E o homem integral, que é mencionado aqui, na verdade, a gente não pensa, quando a gente fala homem integral, o homem perfeito, não. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui, não. Tentando aprender, errando, às vezes acertando. O homem integral é aquele que tenta se adequar a essas leis. Ele tenta, dentro do seu possível, seguir aquelas leis. E seguindo todas essas leis naturais, né? E a gente você pensa lei do trabalho, lei da reprodução, da conservação, até da destruição. O irmão Rodney falou da lei da destruição, né? E desmistificou isso. A pessoa pensa, lei de destruição, isso não pode ser uma coisa boa. Claro que é. Às vezes você tem que destruir algo para construir algo melhor. Eu lembro assim, eu fico sempre lembrando de uma reforma. Você compra um imóvel mais velho, né, mais antigo, e você quer fazer uma reforma. Né? Então você tem que destruir algumas coisas para construir ali algo mais adequado para o que você precisa. Né? Mas isso não quer dizer que você também não possa conservar, tem a lei da conservação, algumas coisas. Né? Recentemente eu fui num apartamento de um amigo, e era um apartamento antigo, e ele, obviamente, reformou tudo e mudou muita coisa, e ele manteve um piso lá, e era um taco, né? Arquiteto adora manter o taco, né? Mas é bonito mesmo. Aí eu falei, não, mas você manteve o taco? Ele falou assim, não, o que é bom a gente conserva. Eu falei, realmente, ficou bonito, né? Ficou bonito aquele apartamento mais moderno, com aquele piso mais antigo, porque é um piso bom, é um piso bonito, e ele compõe ali aquele ambiente. Fica bem. Avançando sobre essa questão das leis naturais, olha o que interessante. À medida que o homem vai descobrindo a expressão melhor dessas leis, vai alcançando melhor o seu significado. Entendendo a expressão e o significado dessas leis, as leis naturais que a gente está falando, existentes na criação, o homem tem a oportunidade de compreendê-las
e assimilá-las, conscientizando-se de que quanto mais observá-las, maior será o seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Olha que lembrete interessante. Quanto mais o homem observar e se adequar e seguir, atender aquelas leis naturais do trabalho, da liberdade, principalmente aí da justiça, amor e caridade, mais aquele homem integral, não estou dizendo um homem perfeito, mas um homem integral que busca essa adequação àquelas leis, mas ele será equilibrado, ele terá o equilíbrio físico, mental e espiritual. Agora, falamos de equilíbrio, vamos falar de desequilíbrio. Desequilíbrio, e a gente trouxe o emocional, já que a gente está falando de emoções, falei emocional. Eu lembro que tem algum tempo, eu acho que era já uma entrevista mais antiga, que eu vi uma apresentadora famosa de televisão, chamada Marília Gabriela. Aí ela inicia, o apresentador lá pergunta para ela, você se considera uma pessoa sensata e tal? Aí ela vai e fala assim, eu me considero uma pessoa muito desequilibrada emocionalmente. E vai falando uma série de coisas. Eu achei tão... Pelo menos ela está sendo verdadeira. Né? Porque ninguém é equilibrado todo o tempo. E ela ainda falou, não, eu me considero desequilibrada a maior parte do tempo. Então ela foi verdadeira, falou a verdade. E eu pensei, realmente, o desequilíbrio, quando ele ocorre nas nossas vidas, a gente consegue perceber isso? Quando você, vamos dizer, não está em perfeito equilíbrio, suas emoções estão ali, não estão em sintonia, as emoções não estão boas, os sentimentos, consequentemente, também não são bons, a gente consegue perceber isso? Olha que interessante, eu busquei um artigo de uma psicóloga chamada Aline Lisboa, lá de São Paulo, e ela define desequilíbrio emocional dessa forma. Ela fala o seguinte, é quando o pensar, sentir e o agir estão totalmente em desarmonia. O indivíduo tem um pensamento sobre a ação, sente de uma forma muito mais intensa e apresenta um comportamento desproporcional à situação. E aí ela arremata aqui, a vida corrida e todas as responsabilidades, deveres, metas e as dificuldades nos relacionamentos podem promover um desgaste emocional. Quanto mais você é dominado pelas pressões do mundo externo, mais essa pressão te sufoca, causando a necessidade de explosão. Ela até coloca assim, pelo menos a gente lê no primeiro momento, né, como se, não, se você tem pressão, você vai ter um desequilíbrio. Mas a gente tem que pensar o seguinte, problemas todos têm, pedras nos caminhos todos têm. A questão é como nós vamos lidar com eles. Aquilo até que em outra conversa que a gente teve, a última que a gente teve, que eu apresentei, que a gente conversou aqui, nós falamos. Então, todo mundo vai ter problemas. Mas como você vai agir diante desses problemas? Então, essa que é a questão. Essas emoções que o seu corpo, de uma forma instantânea, digamos, vai externar, como que você vai trabalhar isso? Como é que o seu espírito, princípio inteligente, vai analisar, vai observar essas emoções para daí decorrerem sentimentos? Qual que vai ser o seu sentimento? Ele vai ser um sentimento que leva o bem ou que te leva ao mal? É isso que nós temos que avaliar. Sintomas de desequilíbrio emocional. Esse é interessante a gente falar também. E aí, cada um vai fazer a sua leitura, né? Insônia. Então, é tido aí como um dos primeiros sintomas de desequilíbrio emocional. A gente muitas vezes pensa no alimento do corpo como só comida, né? Mas, assim, se a gente verificar um pouco, não muito a fundo, a gente vai perceber que talvez o principal alimento do corpo seja o sono. O sono é extremamente necessário para que o corpo se refaça. O espírito não para de trabalhar, né? Mas o corpo precisa parar e ele precisa dormir, ele precisa de sono. E o que a gente tem mais visto ultimamente são pessoas dormindo mal.
isso pode ser um sintoma de desequilíbrio emocional. Dores, e aí dores de todos os tipos, né? A pessoa começa a sentir principalmente dor de cabeça, dor no corpo, isso aí já está demonstrando ali, e a gente pensa só no corpo, né? Isso é só um efeito, na verdade, a dor é só um efeito no corpo físico, mas o que você está pensando? Aonde a sua inteligência está te levando? Como é que você está trabalhando as emoções? Que sentimentos que você está, vamos dizer, criando e elaborando a partir das suas emoções? Na verdade, a emoção é até difícil de controlar, né? Eu tenho medo, parece um monstro, você vai ficar com medo, né? Uma coisa muito ruim, você vai ficar triste. Mas como é que você vai elaborar isso? Como é que o seu espírito, o seu princípio inteligente vai analisar, vai observar aquilo para, vamos dizer, resolver aquela situação, elaborar aquela situação? Problemas de concentração, isso a gente tem visto demais, principalmente criança e adolescente. O pessoal não consegue concentrar mais em nada. E atualmente com essa quantidade de informações, né, você vê assim, a criança está ali numa tela, ela não consegue ficar muito tempo ali em nada. As redes sociais, cada vez mais, elas estão reduzindo menos o tempo de tudo. Né? A gente vê aí agora a questão até do WhatsApp, né, quando a pessoa manda uma mensagem de áudio, tem 1 e-mail, 2, acho que já deve ter saído até o 3. Então, assim, as pessoas, elas... e ninguém consegue concentrar em nada. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso aí. Outro sintoma, irritabilidade. É outro sintoma de descontrole emocional. A gente percebe isso no físico, mas aí por trás disso tem muita coisa, né? A gente tem sempre que pensar, nós somos um espírito encarnado num corpo. É aquele princípio inteligente que está conduzindo tudo. Como é que você está conduzindo? Como é que você está elaborando essas emoções na sua cabeça? E o descontrole, que rima até com desequilíbrio, né? Você está desequilibrado, você vai ter um descontrole. Me lembrou até do desesperado, né? Do desesperado, né? A reação daquela outra conversa que a gente teve, né? Quando a pessoa tem uma pedra no caminho, como é que ela vai agir? Com preguiça, com desespero, com inteligência? Então, aqui, mais uma característica. Esses aí são sintomas de um desequilíbrio emocional patente. Agora, é importante, eu achei interessante, foi essa psicóloga aí que eu mencionei, a Aline Lisboa, ela fez uma distinção que eu achei muito importante a gente fazer, principalmente nos dias de hoje, que é o estresse e o desequilíbrio. O estresse é diferente de desequilíbrio. O estresse é uma reação a uma situação específica. Então, do estresse, de uma certa forma, não tem como você fugir. É uma reação do seu corpo. Seu corpo vai reagir daquela forma. Você não tem como muito fugir. Mas, como seres inteligentes que somos, guiados por um espírito, a gente tem que entender o seguinte, que nós nos desequilibramos quando reagimos àquela situação de uma maneira que não é a mais adequada. Vamos dar um exemplo aí para a gente entender isso. Um acidente de trânsito. Você teve ali, aconteceu um acidente de trânsito, né, ou um incidente de trânsito que seja. Você vai ter um estresse, não vai ter como fugir disso. Você estava indo no caminho e tal, ou alguém bateu em você, ou aconteceu qualquer coisa, alguém te fechou, ainda que não tenha efetivamente ocorrido o acidente e tal, você vai ter um estresse. Mas, o que você vai fazer em decorrência disso é que é a questão. Você vai sair, vai brigar com o motorista? Ou você vai pensar, não, deixa eu resolver aqui isso da melhor forma, vou fazer a ocorrência, vou ver o que pode ser e tal. Recentemente, alguns dias, aí, lá em Santos, não sei se vocês acompanharam, mas foi bastante noticiado, teve um caso de um senhor, 70 e tantos anos, com um neto, indo para um shopping, foi lá em Santos, São Paulo. Ele estava atravessando uma faixa e um rapaz, acho que tinha 39 ou 40 anos, que vinha, acho que parou muito em cima e o senhor reclamou, encostou no carro dele. Ele simplesmente desceu do veículo e deu um golpe lá nesse senhor e matou. Era um senhor idoso, eles chamam de voadora, né? Bateu-se no peito dele e ele teve várias paradas cardíacas e também traumatismo craniano, e morreu, matou aquela pessoa. Está sendo noticiado aí todos os dias. Então,
Ele teve uma situação de estresse, porque parou ali, a pessoa brigou com ele, encostou no carro dele, ok. Mas como que ele reagiu? De uma forma equilibrada ou desequilibrada? Totalmente desequilibrada, ao ponto de matar aquela outra pessoa. Ele matou aquela pessoa. Por uma falta total e absoluta de equilíbrio em todos os sentidos. Não conseguiu controlar a emoção, não conseguiu... Quer falar? Não, eu ia falar que um pouco coincidência que você falando de desequilíbrio, no domingo agora, no Fantástico, começou um novo episódio. Vão ser 8 semanas. Eles pegaram 20 pessoas, voluntários, colocaram eles em quartos separados, estão todos ligados da cabeça aos pés, justamente com cientistas monitorando 24 horas, justamente para poder ver o que está acontecendo, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. E a preocupação, a ciência deve preocupada com essas atitudes das pessoas. Começou agora no... Esses desequilíbrios, né? Qual o seu nome? Daniel. O Daniel. O Daniel está dizendo o seguinte aqui, parece um programa de TV aí, famoso, fantástico. Eles estão vão começar uma série de programas que várias pessoas, 20 pessoas, né, estão sendo colocadas e estão sendo ligadas através de eletrodos, é isso? Para que se faça uma experiência... Começou tudo através pela insônia. O que acontece? Igual você colocou a palavra insônia no começo, a primeira palavra, ela desencadeia um tanto de coisa. Isso, exatamente a forma do sono. Porque as pessoas não estão conseguindo dormir em média, aí falam, nessa primeira domingo, eles fizeram uma pesquisa, a média hoje mundial, as pessoas estão dormindo apenas 4 horas. E isso é um dano muito crucial para o cérebro, para a pessoa, porque a pessoa tem que ter no mínimo de 7 a 9 horas. Então, entendi. E o mundo não está tendo isso. Entendi. Então ele está dizendo que essa questão do sono, né, que as pessoas estão dormindo menos, então eles estão fazendo um estudo para mostrar quais os danos que isso causa. Né? E aí quando a gente pensa no sono, alimento do corpo, aí nós temos que pensar nessa questão do equilíbrio, o que está efetivamente gerando esse desequilíbrio? O sono talvez seja mais, a ausência de sono talvez seja mais um efeito de toda essa falta de equilíbrio, né? Da gente não usar esse espírito que a gente tem, né, para elaborar as nossas emoções, gerar bons sentimentos e evitar desequilíbrios como esse. Na verdade, é um sintoma, ou a gente pode dizer também um efeito, de algo que nós não estamos elaborando bem, que a nossa inteligência não está conseguindo administrar da melhor forma. Muito bem colocado o seu exemplo, e só reforça isso que a gente está falando. Sim, né? sim. Legal. Tá certo. Bem, seguindo aí nessa ideia, por isso é que nós devemos cuidar do espírito e do corpo. Também é importante cuidar do corpo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é lembrado. Então a gente está falando de espírito e fica parecendo corpo, a gente está falando de espírito, né? Espiritismo, doutrina dos espíritos, não de corpo. Só que nós precisamos desse corpo para exercitarmos toda essa inteligência, todo esse potencial que nós temos para aprender. Por isso é que nós estamos encarnados. Então, olha o que é dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa necessidade de se cuidar do corpo e do espírito, para evitar situações como esta que nosso amigo ali falou. Né? Para que essa prisioneira viva, a alma, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estação, disposto, forte. Né? Por isso que a gente não pode ficar sem dormir, por isso que a gente tem que ter todos esses alimentos, toda essa carga que o corpo necessita. Inevitável parece a luta entre os dois, corpo e espírito, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Mas esse é um desafio que nós temos que vencer. Né? Amai, pois, a vossa alma, porém, cuida igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Então, quando você não cuida do seu próprio corpo, quando você não dorme o suficiente, como você exemplificou, se alimenta da forma adequada, está cheio de vícios ali, está fumando,
ingerindo bebida alcoólica em excesso, você está, vamos dizer, reduzindo seu capital de vida. E automaticamente você está reduzindo aquele tempo e aquela disposição que você precisa para que seu espírito possa trabalhar através do seu corpo. Então, isso é muito importante. Esse equilíbrio é muito importante. Lembrando aqui a questão 718 lá do Livro dos Espíritos, que provê as necessidades do corpo, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. A gente falou aí das leis naturais, uma delas é a lei do trabalho. Se você não tem força, não tem saúde, como é que você vai trabalhar? Não estou falando só o trabalho formal, não, que a gente tem, né, que nós temos aí para sobreviver, para ter o nosso ganho, né, pagar nossas contas. É o trabalho que o seu espírito tem que fazer, né, para progredir, para alcançar as metas que você traçou, né, aqui, e elas certamente envolvem aí o seu crescimento, sua melhoria, fazer o bem, isso tudo que a gente fala, né, esses exemplos aí que Jesus deixou, a boa nova, né, ele não veio aqui e deixou exemplos de caridade, de perdão, de fraternidade, à toa. Ele deixou isso para que nós nos inspirássemos, para que nós seguíssemos, para que nós nos tornássemos verdadeiramente imitadores dele. É uma grande honra se considerar um imitador de Cristo, porque você estará seguindo exemplos belíssimos e que vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. E quando a gente fala pessoa melhor, a gente está falando, na verdade, um espírito melhor. Você vai progredir mais. E aí, nessa existência atual, você vai fazer o que você puder, e às vezes até mais do que você planejou, se você se adequar a essas leis. E para se adequar a essas leis, você tem que ter equilíbrio. Então, porque senão a coisa não anda. Vamos lá. Então, lá no livro Consolador, do Emmanuel, que foi mentor do Chico Xavier, então, trouxe muitas mensagens lindas, né, através da psicografia de Chico Xavier. Ele fala aí da mentalidade sadia. Olha o que ele ressalta para a gente, falando em equilíbrio, falando em desequilíbrio. Que o desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. A mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Então, quando a gente fala de inteligência, a gente vem à cabeça da gente a tecnologia, né? Vem a tecnologia. Como é que a gente está usando todo esse potencial, toda essa inteligência que a gente tem? Por sermos um princípio inteligente, que o Espírito é um princípio inteligente, né, nós temos aí uma capacidade de criação muito grande, né, de elaborar coisas, né, de desenvolver realmente uma tecnologia muito avançada. Já desenvolvemos cura aí para várias doenças, as vacinas, se a gente imaginar, né, quantas doenças são evitadas com as vacinas, né, quantas doenças, um cientista ficou lá trabalhando dia e noite para conseguir, né, chegar naquele ponto de aplicar um líquido, aplicar uma injeção, uma vacina em uma pessoa e prevenir contra uma doença grave. A gente vê aí a paralisia infantil, né? Houve uma época que era comum, hoje está praticamente erradicado. Espero que continue se os pais continuarem vacinando seus filhos. Mas assim, então a gente vê esses movimentos do mundo, a ciência se desenvolvendo, mas ela tem que estar em sintonia com as conquistas interiores da alma. Eu não posso simplesmente, em nome de uma tecnologia ou do avanço da ciência, passar por cima de determinados preceitos e valores que são difíceis de se obter. E que foi o papel aí, a gente tem que falar de Jesus mesmo, porque ele veio com essa missão. Ele deixou tantos exemplos, sabe, de como seguir o melhor caminho, de como obedecer às leis naturais do Criador, e a gente insiste muitas vezes em passar por cima de tudo. Está sendo dito lá o equilíbrio do sentimento e do que a gente entende, vamos dizer, por razão, né? Você não tem que só raciocinar, você tem que fazer uma análise crítica muito mais profunda. Você tem que conciliar o que de
bom você pode fazer com o que de avançado você pode produzir. Porque se isso não andar junto, perde sentido. A gente não está aqui só para desenvolver uma super tecnologia, é importante também, faz parte. Né? Esses espíritos pontuais que a gente vê aí, que trouxeram aí, pega um Einstein da vida, né? E tem outros espíritos aí que desenvolveram a energia elétrica, enfim, cada um aí veio com a sua missão, são importantíssimos, mas isso tudo tem que ser equilibrado com tudo de bom que você pode fazer pelo outro, pelo próximo. Quando você inventa uma bomba atômica para matar, você está utilizando todo aquele potencial, toda aquela inteligência para destruir. Quando a gente pensa na guerra, eu não consigo resolver isso aqui diplomaticamente, vou para a guerra, vou matar e destruir. Que pensamento é esse? Toda aquela tecnologia, todas aquelas armas, todo aquele dinheiro utilizado para o mal. Ok, muitas vezes a gente precisa ver isso, a gente precisa desses extremos para ver o quanto é necessário deixar de ser mal para ser bom. Quanto é necessário deixar de fazer as coisas ruins para fazer o bem, para fazer as coisas boas. Mas para nós que estamos aqui encarnados e ainda vermos isso, é muito difícil. E a nossa missão, eu acho, que é justamente atentarmos para isso. Não, eu não vou entrar nesse desequilíbrio. Eu tenho que equilibrar aí o meu sentimento, né, com o meu raciocínio, com a minha inteligência, né, com a minha razão, vamos dizer assim. Isso tem que ser equilibrado. Esses movimentos do mundo, eles têm que estar em equilíbrio com o homem interior, com as conquistas da nossa alma. As conquistas da nossa alma. Senão, perde-se o sentido. E por falar em homem interior e homem exterior, a gente vai recorrer aí às lições do professor Mauri, desencarnou, julho desse ano, salvo engano, vai fazer 3 anos que ele desencarnou. Mas deixou aí um legado muito importante com as suas mensagens através de vários espíritos que a gente conhece tão bem, Leocádio Zé Correia, Marina Fidelis, irmão Antônio Green e outros. Deixou aí tantos ensinamentos, tantas coisas boas para a gente. E ele, obviamente, inspirado por todas esses espíritos e esses ensinamentos, também, com livros da sua própria autoria, nos deixou aí muita coisa boa para a gente fazer reflexão. Nós não vivemos em tranquilidade, em paz, em entendimento, não sabemos equacionar bem as dificuldades e as contradições da nossa vida quando não sabemos somar um homem que somos no exterior com o homem que somos no interior. Olha que mensagem importante essa. E ele continua: o homem interior é aquele que, na sua grandeza de ser, cresce quando tudo acontece, particularmente quando descobre que teve dor e agora está tendo amor. Quando ele compara a dor com o amor, a presença com a ausência, a desgraça com a alegria, a infelicidade com a felicidade, ele imediatamente percebe que ele é. Ele é todas as nuances que a Terra, nos caminhos tortuosos, lhe fez operar, sem nunca deixar de ser. Olha que riqueza, né? Sem nunca deixar de ser. E nós somos únicos, né? Cada um de nós, cada um de vocês, eu acredito que cada um aqui, quando saiu de casa hoje, é claro, pensou, eu vou numa casa espírita, quero lá ouvir o que eles têm para dizer, depois, talvez, fazer o passe, né? Participar do passe. Mas, assim, qual que foi o objetivo de cada um de vocês, quando vieram aqui hoje? O que vocês estavam buscando mesmo? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, der um bilhete, cada um vai escrever uma coisa. Algo muito específico, né? Inerente ao que ele está sentindo, ao que ele está precisando. Então, cada um de nós hoje aqui veio com um objetivo muito específico, que talvez nem vocês ainda tenham feito, ninguém aqui tenha feito uma análise mais profunda dele. Mas vocês vieram com um objetivo aqui bem específico. E isso porque cada um é único, e cada um tem uma necessidade, cada um está numa fase de evolução. Mas estamos aqui juntos. Nesse momento, as pessoas que estão aqui, elas estão em absoluta sintonia. Elas estão buscando algo muito parecido. Então, esse encontro aqui não foi por um acaso. Esse encontro aqui
foi justamente porque essa mentalidade que foi formada, né, em busca dessa... A gente pensa muitas vezes, né, quem eu sou, para onde eu vou, mas na verdade o mais importante é imaginarmos realmente quem somos, quem eu sou. Né? Vamos bater aqui na velha tecla do autoconhecimento, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber dos meus limites, eu tenho que saber o que eu posso, eu tenho que saber do meu potencial. E só eu posso descobrir isso. É igual quando você vai lá no psicanalista, né? Você vai com aquela... eu quero resolver meu problema e tal, aí o cara te enche de perguntas e no final você chega à conclusão, eu que vou ter que resolver os meus próprios problemas. Mas por que eu estou pagando o psicanalista? Para ele te lembrar disso. Então, vale o dinheiro, porque você precisa de alguém para te lembrar, e é só um profissional mesmo. Porque se você conversar com sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, ele vai dar uma opinião totalmente parcial. Né? Ele vai falar aquilo que você quer ouvir muitas vezes, porque ele não quer te ver sofrer, ele quer te ver feliz. Né? Mas para você ser verdadeiramente feliz, igual o Francisco de Assis falou, você tem que acumular virtudes. E para acumular virtudes, a gente tem que realmente trilhar esse caminho aí da evolução. Nessa laboriosa romagem terrestre, como disse lá Emmanuel, né? Numa das suas mensagens, olha que negócio bonito. Laboriosa romagem terrestre, né? Esse caminho que a gente percorre nessa existência, porque nós já tivemos outras. Toda essa bagagem que a gente tem aqui não é só dessa existência, não é de outras. Por isso que muitas vezes, às vezes, a gente faz alguma coisa e fala, eu que fiz isso, foi você mesmo. Você tem muito conhecimento acumulado. Você tem um potencial muito grande que a gente desconhece. Por isso que é importante o autoconhecimento. Para você conhecer toda essa bagagem informacional, todo esse conhecimento que você trouxe. A gente tem que pensar todo dia, quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso. A gente se surpreende muitas vezes, né? Pô, eu consigo fazer isso. A gente tem um grupo aí de psicopictografia, que é de pintura, né? Que aí você fala, não, você vai pintar. Fala assim, meu Deus, eu não sei fazer nenhuma casinha com 4 palmos. Aí você vai lá e começam a aparecer coisas lindas, sabe? Assim, eu falo assim, gente, um artista que está aqui. Né? Então, mas por que é isso? É que você não conhecia isso de você mesmo. Faltou aquele autoconhecimento. Então a gente tem que buscar isso aí todo o tempo, né? O professor Mauri fala que quando nós conseguimos alcançar o homem interior que somos, nós começamos a descobrir que somos grandes, que temos um extraordinário potencial de vida. Somos uma soma de existências, né, de carga informacional, de conhecimento. Somos únicos. Né? Por isso que nós somos importantes. Vamos reconhecer essa nossa importância através do autoconhecimento. Porque você só vai saber o quão importante você é quando você se conhecer verdadeiramente. O homem interior não deixa nunca de ser ele mesmo. Aí o professor Mauri arremata. As crises vêm e passam. Ele tem a consciência de que a dor e a alegria são como a fumaça. Passa. Então, a alegria passa, mas a dor também passa. E nesse caminho, o mais importante é a gente fazer aprendizado. É nós elaborarmos aí todas essas emoções que a gente tem, transformar isso em bons sentimentos, né? Fazermos aí uma existência que, quando a gente desencarnar, a gente fala, valeu a pena, eu mandei bem. Claro que sempre vai ficar aquela impressão que você poderia ter feito melhor, né? Sempre vai ficar a impressão, mas cada um com o seu possível. Para finalizar, mencionando aí mais uma vez o nosso professor Mauri, olha o que ele diz para a gente. A evolução como adaptação é o efeito extraordinário da expressão do ser na consciência de buscar equilíbrio, paz, harmonia. Mas antes de mais nada, fazer afirmação da sua identidade. Então, é importante, né, que cada um, como a verdadeira força do ser e de ter, integre o homem interior ao homem exterior e faça a dosagem de todos os momentos da vida. Dosagem. Medir aqui, medir ali, chegar ali no equilíbrio. Né? A gente tem que pensar o seguinte, voltando ali àquela pergunta que eu fiz para vocês, né? Qual foi o objetivo de vocês hoje, quando chegaram aqui? Não sei se vocês ainda já pararam para pensar, talvez vocês pensem isso quando chegarem em casa.
né? Mas talvez tenha sido no sentido de deixar um pouco para trás, né, essa sombra que nos acompanha, que é a ignorância. A gente veio aqui para aprender algo diferente, que nos estimule a nos tornarmos melhores. E essa busca do equilíbrio, ela vai ficar bem mais fácil, bem mais tranquila, quando nós, através do conhecimento, enriquecermos aí esse nosso potencial, né, que a gente já carrega aí, ao ponto de imaginarmos o seguinte: eu estou melhorando, eu estou progredindo, eu mereço ou mereci essa oportunidade que estou tendo agora e vou fazer o meu melhor possível. Então, o caminho é esse: buscar o conhecimento, aprender e progredir com equilíbrio. Muito obrigado a todos pela atenção e paciência, e agora a gente segue para o passe.